Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte. Eu tô recebendo aqui ele, que é colorado, mas não conta para ninguém, Edson Castro. Seja bem-vindo, boa tarde. Colorado não, Figueirense. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Torcendo, pro meu Figueira, cara, mas não tem jeito, cara. Figueirense vai ficar mais um ano aí na segunda divisão. Muito bem. Bom, vamos começar o seguinte, vamos começar pelo nosso caderno do digital lá, né? Tá falando do Ipiranga. O que tu tá trazendo do Ipiranga aí? A gente trouxe a disputa final que vai se dar entre Ipiranga e Gaúcho, nessa reta final da primeira fase da Copa Vianney Carlet. Ipiranga e Gaúcho vão decidir quem fica pelo menos na vice-liderança, só que contando com a sorte e o tropeço do Internacional na última rodada, o que é bem complicado, porque vai jogar em casa, enfim, tanto Ipiranga quanto Gaúcho ainda podem ser líderes do Grupo A nessa primeira fase, é a última rodada. Domingo, aliás, sábado, a última rodada, em Passo Fundo tem Ipiranga e Gaúcho. Só que pro Ipiranga tem um outro agravante, porque se o Ipiranga não conseguir ganhar do Gaúcho, o Ipiranga pode terminar aí na quinta, sexta colocação geral da competição. Isso seria muito ruim para quem projeta uma briga lá na frente pela vaga na Copa do Brasil. Muito bem, na página 22 de esporte do nosso jornal Bom Dia de hoje, tá trazendo aí o destaque lá a gente falou ontem do jornal, do futebol americano. Exato. Mas também o Grêmio, que começa a sua decisão na Libertadores, é hoje o jogo também? Hoje à noite contra o River Plate na Argentina. Primeiro jogo vai ser lá, o Grêmio tem melhor campanha, e a segunda partida vai ser aqui no Brasil, na Arena em Porto Alegre. O Grêmio que tem possivelmente a volta do Luan, é um mistério ainda, mas o Luan treinou, deve ir para o jogo, embora o Renato não tenha falado se ele vai ou não. Mas a expectativa é que o Luan vá para essa partida extremamente importante para o Grêmio. Seria importante o Grêmio tentar trazer pelo menos um empate da Argentina para ter um pouquinho mais de facilidade para decidir em casa. Sabe-se que o River Plate hoje também é uma das principais equipes da América do Sul. Vai ser um jogaço, não tenho dúvida nenhuma, a partir das 9h45 da noite. Olha, antes teve aqui o Elton Dallavecchia do Atlântico, porque hoje também tem decisão no Parque do Galo, no Caldeirão do Galo, aqui em Erechim. Caldeirão do Galo, exatamente. Olha, vale vaga nas quartas finais Atlântico e Açoeva. E já tem até a decisão, vai enfrentar o Minas quem passar, hein? Exatamente, é uma surpresa a classificação do Minas, em cima do Jaraguá. Se imaginava que o Jaraguá fosse... E, aliás, o Minas é a primeira equipe que consegue se classificar fora de casa, né? Se imaginava que o Jaraguá conseguisse passar, mas não, o Minas está classificado. Melhor para o Atlântico, né? Melhor para o Atlântico e para a Açoeva. Qualquer um que passar, a gente espera que passe o Atlântico. Mas qualquer um que passar é um pouquinho menos complicado. O Jaraguá tem uma tradição em termos de Liga Nacional. O Minas não. O Minas é um time que ainda não conseguiu confirmar sua história dentro da Liga Nacional. O Minas é uma das equipes mais antigas a disputar a Liga Nacional, mas até hoje não conseguiu confirmar essa sua tradição em termos de resultados dentro da Liga Nacional. Então é um pouco menos complicado enfrentar o Minas, embora a viagem é maior, né, a Minas Gerais, a Belo Horizonte. Mas daqui um pouco ter que enfrentar o Jaraguá, embora a viagem mais curta, um time um pouco mais cascudo. Bom, e você conversou com o Selbach essa semana sobre isso aí ontem, né? Exatamente, o Selbach fala justamente sobre a decisão de hoje, a partir das 8h15 da noite, tem Atlântico e Açoeva no Caldeirão do Galo. O Atlântico venceu lá, joga por empate ou por uma vitória, óbvio, para passar a próxima fase da Liga Nacional de Futsal. Vamos acompanhar então a entrevista do Edson com o Selbach. Te liga. Decisiva na Liga Nacional. Primeiro, agradecer pela oportunidade de falar com vocês. E a gente sabe da dificuldade do jogo, sabe da qualidade da equipe deles. Lá a gente teve um jogo muito difícil, que foi um 4-3 bem disputado. A gente jogou contra eles Taça Brasil, semifinal foi 2-1, Gauchão foi 4-3 e Liga 5-3. Então, se alguém espera facilidade, pode ter certeza que não vai encontrar uma equipe qualificada. Uma equipe que sabe jogar o jogo, a equipe deles é experiente, assim como a nossa, mas a gente está confiante. Nossa equipe fez uma ótima primeira fase da Liga, conseguiu aumentar a vantagem, só que isso também tem que ser colocado em prática aqui dentro. A gente conversa muito durante a semana que a equipe precisa colocar em prática, demonstrar favoritismo dentro de quadra. Então, sabemos da dificuldade do jogo, mas o trabalho vem sendo bem feito, a gente está muito dedicado, a equipe muito unida nessa reta final. A gente sabe que é hora decisiva e a gente espera uma vitória, mas sabendo também que podem ocorrer resultados adversos, a nossa equipe tem que manter a calma durante o jogo para não se abalar, para não mudar o estilo de jogar, que a gente aí sim tem muita chance de sair com a vitória.
E é um jogo para o torcedor estar junto, né, Fê? Aproveitar para fazer o convite a todos. Venham aqui, o Caldeirão do Galo é a diferença do Atlântico, sempre foi. Quase todos os títulos disputados foram vencidos aqui dentro, não por acaso. A equipe fica contagiada com aquela energia, com aquela emoção que a torcida traz para nós e contamos muito com vocês amanhã. Valeu! Muito bem, seguimos falando de esporte e na contracapa do Bom Dia, tá aí o jogão do Internacional. Olha, o empate complicou e não é que o Edson quase acertou o placar, Edson? 2-1, hein? O que aconteceu? O que não acertou? Olha, eu acho que tem duas coisas nesse jogo. Primeiro, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até agora. Internacional e Santos fizeram realmente um jogo diferente daquilo que a gente tem analisado em termos do Campeonato Brasileiro. Os dois times foram para o ataque, queriam a vitória. O Santos, mesmo fora de casa, queria vencer, até porque a gente comentou ontem, o Santos vem numa recuperação muito boa e buscando uma vaga na Libertadores do próximo ano, e o Internacional mantendo a sua invencibilidade em casa. Então foi um jogaço de futebol marcado, para mim, por dois erros, um do Internacional, né, que foi o segundo gol do Santos. O Internacional, acho que ali foi uma situação muito confusa, erro total da defesa, tanto do goleiro Marcelo Lomba, que deveria ter falado daqui a um pouco mais ênfase que a bola era dele, quanto do Fabiano, que foi botar o pé onde não devia. Né? Então o Internacional pagou por esse erro e tomou o empate 2-2. Agora, para mim, o maior erro que aconteceu na partida foi realmente da arbitragem. Acho que, na minha visão, primeiro, o jogador do Internacional não estava impedido, porque quem fez o passe foi o jogador do Santos, mas isso, de qualquer maneira, não livra o tamanho do fiasco da arbitragem na partida de ontem. Árbitro FIFA apitando o jogo, assim, ó, chegou a ser constrangedor. Por quê? Porque no Campeonato Brasileiro a gente sabe, a gente não tem arbitragem de vídeo. E aqueles 6 minutos que eles levaram para decidir se o lance era ou não. Vale lembrar, aqui não estou defendendo o Internacional e também não tô tirando a responsabilidade da arbitragem, mas assim, vale lembrar, a gente já falou a questão aqui da arbitragem. Teve pênalti contra o Palmeiras marcado fora da área, teve pênalti a favor do Internacional marcado, que não houve, e outras jogadas que aconteceram a favor de Inter, de Grêmio, contra Palmeiras, a favor de Palmeiras, a favor de Corinthians, contra Corinthians. A arbitragem brasileira está muito confusa. E ontem foi o auge, né? Foi o auge. Quer dizer, não bastava na Copa do Brasil a fiasqueira que aconteceu, que tinha o árbitro de vídeo, né? Exatamente. Nós tivemos ainda isso na Copa do Brasil, uma arbitragem que errou nos 2 lances que foi consultar o árbitro de vídeo. Então o problema não está na arbitragem de vídeo, o problema está na arbitragem brasileira, que, olha, vive um dos piores momentos, talvez, da história que eu lembro em termos de futebol. Você errar com o árbitro de vídeo e você cometer um fiasco do jeito que foi cometido ontem, é inconcebível, não há perdão para isso. Não importa se ele fosse dar a decisão de marcar o impedimento e não estava impedido, porque isso acontece, erros de arbitragem acontecem. Agora, não dá para você ficar 6 minutos discutindo com o árbitro que está lá no outro lado, com bandeira que deu o impedimento. Quer dizer, o bandeira na hora levantou a bandeira e deu o impedimento. Então o que acontece? A arbitragem deveria ter dado a convicção, não, eu estou com bandeira, vou anular o lance. Mesmo que depois a gente fosse ver lá e o lance não necessariamente estivesse anulado. Um lance muito difícil, há de se dizer que é um lance muito difícil, não é fácil para a arbitragem, mas o bandeira tinha convicção da marcação. E o árbitro quis ouvir terceiro, quarto, quinto árbitro, que agora são 6 árbitros que apitam os jogos, e mesmo assim a gente tem essas confusões todas. Acho que manchou a arbitragem no Campeonato Brasileiro. A gente já tinha manchado a arbitragem na Copa do Brasil, embora os lances fossem mais prejudiciais ao Cruzeiro e o Cruzeiro ser o campeão, mas agora sim, numa reta final de Campeonato Brasileiro, a gente não pode ter a demora que teve para marcar um pênalti a favor ou contra o Palmeiras, no caso foi a favor, e também não pode ter, e inclusive até no lance do Palmeiras teve a suspeita de interferência externa. O que eu achei muito bacana ontem é que o Sport TV estava transmitindo o jogo. O Sport TV transmite os jogos da grade do Campeonato Brasileiro e não repetiu o lance até que a arbitragem tomasse a decisão. Achei muito bacana, embora eu acho que o Sport TV tem que fazer isso sempre, e não em alguns jogos.
porque tem alguns jogos que ele acabam repetindo o lance logo na sequência. Achei muito ético por parte do Sport TV essa questão. Mas, de qualquer maneira, acho que fica manchada a história do futebol brasileiro mais uma vez. Se foi prejudicial ao Inter, mais uma vez prejudicial ao Inter. Mas se não foi, bom, de qualquer maneira fica manchado. Agora, dica do placar de Grêmio e River hoje à noite, como é que vai ser? Tem que me colocar nessa enrascada, hein? Quanto vai ser o jogo? Olha, cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Grêmio tem condições de buscar um empate. Se o Luan jogar e estiver bem, embora eu acho que é uma decisão temerária do Renato colocá-lo em campo, porque ele não necessariamente está totalmente recuperado, acho que o Grêmio teria uma condição de buscar um empate. Agora, sem Everton e com o Luan meia boca, eu acho que dessa vez o Grêmio vai sofrer uma derrota aí 2-1 talvez, o que não seria um resultado tão negativo. Por quê? Você perder de 1-0 lá ou perder de 2-1 lá, acaba sendo uma decisão tranquila em casa, tranquila entre aspas, né? Mas menos complicado. Então acho que dá um 2-1 para o River Plate pela história e por tudo que o River Plate tem feito nessa temporada. Muito bem, são essas informações do esporte? Exatamente, amanhã voltamos com mais, esperamos voltar com boa notícia para o Grêmio e com boa notícia para o Atlântico, que tomara esteja na próxima fase da Liga Nacional.